Olá, eu sou a Viviane e você está no canal da Ascoferj. Seja muito bem-vindo. A pauta hoje é como farmácias e drogarias podem atravessar esse novo normal. Mas antes, aquele recado de sempre, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo com a sua rede de contatos. Isso é muito importante para a gente ficar aqui firme e forte, seguindo em frente com novos conteúdos, novos entrevistados. Para falar sobre esse assunto, dicas para farmácias e drogarias atravessarem esse novo normal, nós convidamos Mônica Martins. Oi, Mônica, seja muito bem-vinda ao Ed Farmácia. Muito obrigada pelo convite, Viviane. Espero poder contribuir bastante aí com vocês nesse bate-papo. Tenho certeza que vai. Gente, a Mônica é palestrante e mentora de líderes e empresários. Ela tem 21 anos de carreira, sendo 18 deles com recursos humanos e 4 com comunicação e marketing. Hoje a Mônica, como eu disse, mentora de líderes e empresários, conduz a sua própria empresa. Mônica, você é adepta do conceito de novo normal, como muitos estão dizendo por aí, ou você acha que depois da pandemia a gente vai poder voltar ao que era antes, resgatar o que era antes? Viviane, eu acho que não vai ser nem 8 nem 80. Eu acredito que a gente não vai ficar nesse sistema que a gente está hoje, mas também a gente não volta no que era do passado. A gente deixou muita coisa para trás, seja hábito de consumo, seja a forma como fazer negócios, seja a forma como conviver com as pessoas, mas em contrapartida eu também não acredito que vai ser da forma que a gente está hoje. Vai existir aí uma adaptação para que a gente possa conviver com todas essas novidades, sejam elas boas ou ruins, mas que impactaram de fato a vida da humanidade. As farmácias, como você deve ter acompanhado, elas não pararam, né, Mônica, durante a pandemia. Elas continuaram trabalhando como serviços essenciais de saúde, mas, apesar de não terem parado, com certeza, a gente sabe que sim, o impacto também foi muito grande, principalmente na equipe, porque a equipe ela esteve na linha de frente, ela esteve em contato com pessoas que possivelmente estavam contaminadas, o estresse estava muito grande, o medo de farmacêuticos, balconistas, o medo de se contaminarem com o vírus, a imprevisibilidade do que vai acontecer. Então, eu quero te perguntar qual é o papel do líder nesse contexto de medo, de insegurança provocado pela pandemia do novo coronavírus. Olha, o líder, eu acho que não teve uma função tão desafiadora quanto a do líder. E quando a gente vive, Viviane, uma pandemia como essa que a gente está vivendo, e toda essa situação que você falou aí, em que as pessoas sentem medo, é tudo muito novo para todo mundo, ainda que a gente ache que isso foi um processo gradativo, foi gradativo, mas foi muito rápido. Ninguém esperava vivenciar o que a gente está vivenciando no ano de 2020. Então, com esse cenário todo, os líderes, principalmente do ramo de farmácia, que são as pessoas que estão na linha de frente, como você falou, um grupo que não parou de trabalhar. Muito pelo contrário, as vendas até cresceram. Mas o líder nesse cenário todo, ele precisa, de uma maneira muito concreta, ser aquele que vai dar o norte, que vai dar a diretriz. Mas, Mônica, o líder também é um ser humano e talvez ele também não tenha respostas. É verdade. Ele está ali dentro daquele contexto da farmácia, ele está administrando o grupo, mas ele também não tem respostas. Só que, mesmo que não tenha respostas, o líder hoje ele tem um papel de prontidão muito grande. Eu sempre falo, Viviane, que as pessoas que são líderes e gestores, eles não precisam ter capa de super-homem. E isso é uma coisa que precisa ser desconstruída. Então, tem pessoas que a gente quer dar o cargo de gestão e a pessoa nem quer. Não, eu não dou conta disso. Imagine dar conta de liderar pessoas, eu não dou conta nem de liderar a mim mesma. Eu já ouvi isso, quando eu já quis promover alguns funcionários. Mas o que acontece é que essa prontidão é justamente esse senso de urgência de identificar o seguinte: as pessoas com as quais eu trabalho, elas dependem de uma resposta minha. Então, o líder precisa ter uma prontidão muito alta, no sentido de buscar a solução, não que ele tenha que ter todas as respostas, mas ele precisa ter a consciência de que, se eu não tenho as respostas, eu tenho que buscar soluções, porque as pessoas dependem de uma orientação minha. Então, nesse sentido, eu acho que o líder na área de farmácia, principalmente estando nessa linha de frente, estando no comércio, atendendo as pessoas, ele tem essa exigência da prontidão muito maior. E aí não precisa ser um caminho solitário.
É o que eu sempre falo, já adiantando um pouco mais o assunto, que estar na liderança de um time de pessoas, você precisa ter uma conexão com essas pessoas, porque isso traz para você uma segurança, inclusive de você dividir com o seu time, de que, de fato, para aquilo ali, talvez você não tenha resposta, e que o time talvez tenha te ajudar a pensar também. Onde que existe um gap muito grande, né? Isso é comprovado, tem várias instituições que trabalham sobre gestão, que faz pesquisa sobre gestão e traz isso. Acontece que, às vezes, o líder senta nessa cadeira do rei. É meio que assim, a sociedade cobra dele esse papel. Imagina, é o gestor, é o líder, não, ele que tem todas as Tem que ter respostas. resposta para tudo. Mas não, ele não precisa ter respostas para tudo. É óbvio, né, Viviane, que não vai ser uma pessoa omissa. Né? Não ter resposta para nada também não é o caminho, mas ele não precisa ter resposta para tudo. E isso é o que eu venho sempre trabalhando com os meus alunos, com os meus mentorados. E uma outra questão também, Viviane, é o seguinte: quando você mostra a sua dúvida ou a sua fragilidade como líder, isso te conecta às pessoas. Elas começam a te ver como, de fato, um ser humano. Poxa, a Mônica é igual a gente. Tudo bem que ela está em cima de uma responsabilidade maior, ela está à frente do comércio, ela está à frente da farmácia, mas ela é uma pessoa humana. Ela vai entender uma dificuldade. E isso até quando você vai pedir uma exigência de um resultado, ou você está querendo um engajamento maior, se a pessoa está conectada a você, se o seu time está conectado a você, muitas das vezes ele não faz pela empresa, ele faz por você. Por Porque ele você, gosta sim, da sua que tem liderança. essa empatia. Montei uma questão que, assim, eu não sei nem se vai fazer sentido para você, porque você já pontuou algumas questões aqui, mas existem estratégias específicas que o líder pode empregar para minimizar esses impactos dessa crise na equipe dele? Estratégias práticas, assim, para serem implementadas no dia a dia. Pode, com certeza. Um ponto principal é a comunicação. E o que acontece é o contrário. Às vezes, quando o líder ele se sente assim ameaçado, ele se sente pressionado muito perante o contexto, às vezes a tendência é dele retrair. Por quê? Porque ele está com essa capa do super-herói. Imagina se ele vai dizer que ele não sabe a resposta ou que ele está com medo. Então, o primeiro passo é ir ao encontro de tudo isso. Então, é a comunicação. E essa comunicação, Viviane, não é sempre ter resposta, mas dizer, inclusive, o seguinte: gente, olha só, eu não tenho essa resposta nesse momento, mas eu estou buscando. Então, a primeira ferramenta de gestão que qualquer líder pode utilizar numa situação como essa é fazer mais diálogos com a equipe. Seja fazer reuniões de follow-up, seja falar qual o contexto da semana, mas estar mais presente na vida dessas pessoas, desse grupo. Outro também ponto que é bem importante é mitigar os riscos na tomada de decisão, porque isso também traz um pouco mais de segurança. Então, você precisa tomar uma decisão, você não sabe qual é o caminho, divida essa decisão com outras pessoas da confiança dele, porque isso vai trazer para ele uma segurança maior. É um olhar de quem não está tão envolvido emocionalmente na situação. Então, acho que esses dois caminhos, eu acho que é o mais prático que ele já pode implementar quando sair dessa entrevista. Em mentorias mais recentes, até agora durante a pandemia, você observou novas demandas dos líderes e dos gestores? E se você observou, Mônica, quais foram elas? Viviane, novas demandas que eu percebi é o saber lidar com a insegurança, né? É Um o pouco que a saber gente lidar. falou no início da nossa entrevista. Exato, porque assim é um cenário que ele é muito volátil, né? Ele muda o tempo todo porque é tudo novo para todo mundo. Então, assim, antes o que você tinha uma previsibilidade maior, hoje você não tem essa previsibilidade. Você tem uma previsibilidade, mas com uma margem de erro grande. E isso assusta algumas pessoas. E isso independe se é líder ou não líder. Então, as demandas que eu percebo hoje mais latentes da mentoria é como mudar o modelo de negócio, porque em meio a toda essa mudança que teve, existiam alguns negócios e farmácia, inclusive, que era monocanal. Então, era atendimento de balcão. Então, é meio que assim, ó, enxergar esse mercado daqui para frente. Isso foi uma demanda. Outra demanda também, Viviane, que chegou muito, foi essa questão do comportamento. Como lidar com as pessoas, e eu tive pessoas com equipes que surtaram, pessoas na equipe que surtaram, e tiveram surto por conta de tudo isso, o medo, a insegurança, o não saber lidar, o dia seguinte, trancado dentro de casa, quando tinha que ir trabalhar, estava se expondo ao risco. Então, a mente também potencializa tudo isso.
Então, foram duas demandas que eu tive maior. A demanda técnica, de enxergar esse mercado para se adaptar o negócio, e tiveram negócios que cresceram muito nessa pandemia, como tiveram negócios que fecharam, que faliram, infelizmente. E a outra demanda foi essa demanda comportamental, que foi de como lidar com isso. E o comportamento, o comportamento da equipe mudou por causa dessa insegurança, dessa imprevisibilidade, mas o comportamento do consumidor mudou mais ainda. Eu acho que eu posso dizer dessa forma. Porque agora você tem um consumidor que vai à farmácia muito preocupado com o distanciamento social, preocupado com as questões de saúde, com as questões de higiene, se ele toca ou não toca no produto. Quais são as dicas, as orientações que você dá para um líder que tem que gerir não só a equipe, mas também esse novo perfil de consumidor? Então, o que eu vejo, Viviane, cada vez mais as pessoas elas estão escolhendo isso para além do ramo de farmácia. Nós, como usuários, inclusive, a gente escolhe a forma como a gente quer se comunicar com as marcas, com os comércios, com os negócios que sejam. Então, o que eu vejo, o papel do líder na farmácia é ele enxergar para além do balcão. O balcão é o que eu chamo daquele atendimento, igual você falou, vai lá na farmácia, vai escolher os produtos e tudo. Cada vez mais, os negócios eles estão sendo omnichannel, que a gente chama de multicanais. Então, se você falar assim, Mônica, sobre gestão do negócio, que dica que você deixa? A dica que eu deixo é que cada vez mais os donos de farmácia, ou de qualquer que seja o comércio, eles possam ser mais multicanais. E os negócios que mais prosperaram foi justamente os negócios que tinham mais um canal de distribuição. Então, você continua com a sua loja física, mas você dá opção. Por quê? Porque esse consumidor que está com medo de ir na farmácia, ele pode pedir por algum outro canal, ele pode pedir pelo site, ele pode pedir por algum canal de conversa. O telefone, o delivery. Telefona para a farmácia e pede para entregar o produto em casa. O delivery cresceu absurdamente. Pode ser por telefone. Então, assim, e o que eu acompanhei da mentoria, Viviane, os meus alunos que mais prosperaram, e eu tive alunos que cresceram 43%, 47% na pandemia, foram aqueles que deram opções de consumo para esse consumidor. Então, acho que a dica que eu dou mais, assim, e são ferramentas que podem ser implementadas que o custo não é alto, mas que vai trazer um conforto e uma fidelidade maior desse consumidor com a marca. Principalmente quando é farmácia de bairro, porque as pessoas já estão acostumadas a ir ali, é a farmácia do bairro. Então, se ele tem outra forma de pedir, né, como o próprio delivery que você falou no telefone, isso aumenta o engajamento do consumidor com o comércio, com o estabelecimento. E traz segurança também, né? A pessoa não precisa sair de casa para poder comprar. Mônica, você costuma dizer que liderança é um caminho solitário, o líder nunca termina as tarefas, essa eu achei o máximo, e que ele ainda precisa gerenciar as emoções dos outros. É 3 grandes desafios: caminhar sozinho, não conseguir concluir as tarefas e gerenciar as emoções da equipe. Qual é o segredo para ele conseguir superar esses 3 desafios? É um desafio mesmo. E essas 3 afirmativas são muito com base no que eu vivenciei, Viviane, do que eu vivenciei em cargos de alta liderança, no que eu venho acompanhando desses gestores. E o que eu sempre digo é, se as tarefas elas nunca vão acabar, elas não acabam mesmo. Então você tem que botar prioridade, sempre separar do que é urgente do que é importante. O que acontece é que a maioria dos líderes eles ficam muito mais no urgente do que o que é importante de fato. E o que é importante? É o que é estratégico, é o que você precisa tomar decisão, que de fato depende de você, é o que você consegue planejar, pelo menos a médio prazo. E isso, principalmente para proprietários de farmácia, é fundamental. Eles precisam saber onde que eles querem chegar, onde que eles desejam estar no ano que vem, na metade do ano que vem. Qual é o lucro líquido que eles querem ter? Então, é uma série de situações que ele pode fazer para diminuir essa quantidade de tarefas urgentes e aumentar as importantes. Quando eu falo com você que é um caminho solitário, ele se torna solitário quando o próprio líder se coloca nessa solidão. Lembra que eu falei com você da questão do que ele tem que ser o super-homem, estar com capa e ter todas as respostas? A sociedade já cobra isso dele, né? Quando ele está numa empresa, quando ele está no próprio comércio mesmo.
E quando ele assume isso de fato, aí que ele potencializa isso muito mais. Então, para isso, a orientação que eu sempre dou é que esses líderes busquem profissionais para ajudá-los nessa jornada. É muito importante que ele tenha um apoio, seja de um professor, seja de um mentor. Por quê? Porque é um espaço que ele tem de troca. E sempre que oportuno e quando for possível, ele também trocar com a equipe dele. Mônica, o papo está excelente, mas eu preciso encerrar. Qual é a sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo? A dica que eu deixo para todos vocês que estão nos assistindo é que vocês ajudem as pessoas a construir os castelos delas. Isso é porque quando a gente fala de liderança, não estou falando de ser chefe. O líder, para ele exercer uma influência na vida das pessoas, a pessoa precisa autorizar essa influência. Caso contrário, ele está ali só porque ele precisa ganhar o dinheiro dele no final do mês, o subordinado, e porque de alguma maneira ele precisa do emprego, então ele vai respeitar aquela pessoa que tem um cargo maior. Quando você é de fato um líder, a pessoa ela precisa permitir que você lidere a vida dela. E isso significa que você precisa ajudá-los a construir os castelos. Que castelos são esses? São os sonhos. Todas as vezes que você chega na sua equipe e que você só quer construir os seus castelos, o engajamento do seu time vai ser baixo, porque o sonho é seu, não é do time. Quando o time reconhece em você uma possibilidade de que ele também vai me ajudar a construir o meu sonho. Aqui também é um lugar onde eu vou construir meu sonho, onde eu vou conseguir atingir as minhas metas, eu vou conseguir realizar aquilo que eu tenho de planejamento para a minha vida. Isso, Viviane, conecta muito as pessoas. Então, às vezes, a correria do dia a dia não permite as pessoas exercerem a liderança. E também porque elas fogem muito disso, porque dá trabalho. É mais fácil ser chefe do que ser líder. Então, a dica que eu dou é que as pessoas, de fato, possam reconhecer que, seja qual for as circunstâncias, nós temos influência direta, positiva ou negativa na vida das pessoas. Então, eu sempre digo que eu não estou aqui de passagem, eu acho que nenhum de nós deveríamos estar, e que a gente possa sempre deixar algo positivo na vida, na caminhada daqueles que estão com a gente. Tem que valer a pena, né, Viviane? Para mim, tem que valer a pena. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Ed Farmácia. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço a participação de estar aqui junto com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Parabéns pelo excelente trabalho de vocês e a gente vai se falando. Obrigada, Mônica. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Antes de ir embora, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, deixe o seu comentário, faça a sua sugestão de pauta ou de entrevistado, quem sabe. A gente se vê na próxima terça-feira, às 14 horas. Obrigada e até lá. Raindrops fall